paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer a Deus por Ele estar cuidando da minha família, da tua família, cuidando da tua casa, e agradecer a Deus por esse dia que Ele fez, esse dia abençoado, esse dia chamado hoje, da qual Ele nos presenteia com a sua palavra. Quero pedir a você para que nós começamos esse culto da Igreja Manaim, ainda não de forma presencial. Creio que está muito mais perto do que longe. E nós fazemos o nosso culto com a presença tua, minha e principalmente da doce presença do Espírito Santo de Deus na casa do Papai. Mas, enquanto isso não, cremos que a unção do Espírito Santo, o mover sobrenatural do Espírito Santo está nesse lugar, nessa mensagem, nessa palavra. E a prova disso é que Ele tem uma palavra para o seu coração. Se prepare, porque Deus vai agir de forma sobrenatural sobre a sua vida. Aquilo que você perguntou e pediu, espere a resposta de Deus. Quero dizer para você que o tema da mensagem hoje é o Jesus que eu pensava conhecer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai perfeito, Pai maravilhoso, Pai protetor, Pai amigo, Pai que tem nos consolado. Mais uma vez, nós te pedimos, Paizinho, vem de encontro às necessidades dos seus filhos. Não a necessidade que nós pensamos ou queremos, mas a necessidade que é suprida pela vontade perfeita, boa e agradável que vem do céu. Assim nos usa. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Usa os meus amados, meus irmãos que estão ouvindo, para serem receptores da tua palavra. Para não somente serem ouvintes, mas para serem receptores e colocarem em prática aquilo que o Senhor estará ordenando essa noite. Assim, Pai, eu já te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amados, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Um versículo que você deve conhecer de cor e salteado. Aquele que quando o pastor pergunta, fale um versículo, você já diz esse. Quem sabe seja esse. João 14, 6. E dizendo Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é o Jesus que eu pensava conhecer. Sobre esse tema, quero discorrer a palavra que o Senhor tem me dado. Primeiro, em dizer que o Senhor Jesus, para mim, hoje, é tudo aquilo que eu não imaginava ser. Tudo aquilo que eu pensava no Senhor é totalmente diferente daquilo que hoje o Senhor é e representa na minha vida. Por quê? Porque quando eu comecei a raciocinar, a entender as coisas, buscava
em Deus, em Jesus Cristo, alguém que pudesse suprir as minhas necessidades físicas desse mundo de forma imediata. O Jesus que eu pensava que conhecia até então era aquele que tinha que fazer tudo aquilo que eu queria. Não era, na verdade, o Deus. Não era, na verdade, o Salvador. Não era, na verdade, o Consolador. Não era, na verdade, aquele que vinha falar as coisas que eu queria ouvir. Eu queria somente dessa forma. Era o Jesus que tinha que vir falar aquilo que eu queria ouvir, não o que eu precisava ouvir. Era o Deus que ficava lá na parede, apregoado ali, num quadro, e quando eu necessitava, eu precisava, eu o buscava. Quando eu estava com alguma situação a ser resolvida, eu ia ali e prostrava, me pedia. Quando isso não estava acontecendo, ou seja, eu estava bem, estava tudo tranquilo, eu não me lembrava, não precisava. Afinal de contas, era o meu amuleto, era o meu escravo, porque quando eu pedia, ele tinha que, assim, se apresentar e agir. Mas, um dia, alguém me falou de um Jesus escrito sobre ele por um homem que compartilhou uma boa e a melhor parte da sua vida com esse Jesus. Um homem que, quando escreve, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas quando ele escreve, ele é cheio, preenchido daquilo que ele conhece. Por isso que ele pôde expressar aquilo que Jesus representava na vida dele, que ele era o caminho, o único, o caminho, artigo definido, a verdade, não era mentira, e a vida. Porque infelizmente nós, ou digo, pessoas que não conhecem Jesus, costumam entender e até expressar-se de que existem vários caminhos. Não existe vários caminhos. Existem dois caminhos. O que leva à salvação chama-se Jesus. E o que leva à perdição. E o que leva ao caminho da salvação é o caminho. Não existe vários caminhos que levam a Deus. Só existe um. Chama-se Jesus Cristo. Não era o Jesus que eu conhecia de ouvir falar. Não era o Jesus que eu achava que conhecia. Porque eu não conhecia a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. No João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é conhecer a verdade. Se conhecemos a verdade, somos livres. E a vida, não essa vida que nós vivemos somente aqui na terra, mas a vida em abundância, a vida
eterna. Eu não conhecia então esse Jesus que eu pensava em conhecer. Não era bem assim. Em determinado momento da minha vida, lendo a Bíblia, e uma passagem que me chamava muito a atenção, porque afinal de contas, no Jesus que eu conhecia, que não era aquele que eu achava que conhecia, ali a Bíblia, a palavra, me falava de coisas que eu queria ouvir, ou queria que entender que era aquilo que eu queria ouvir. Eu estou falando, meu amado, do capítulo 5 de Mateus, acerca do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus, reunindo os seus discípulos, uma grande quantidade ali de pessoas, à beira daquele monte, e o Senhor no monte vai falar aos seus discípulos coisas que difícil é para a compreensão daqueles que não conhecem o Senhor. Porque o Senhor vai falar acerca do Sermão do Monte, e eu, não conhecendo esse Jesus de verdade, entendia que quando ele ia falar da felicidade do homem e da mulher, da felicidade em que nós temos que ter, não estava baseado naquilo que nós enxergávamos com os nossos olhos, com aquilo que era aparente. E se assim fosse, seria um engano terrível, porque o engano que eu tinha era de entender que a felicidade era dessa forma que o Senhor falava para mim. O exemplo: os felizes são os intrometidos, pois subirão a postos muito mais altos. Não era aquilo que estava escrito ali, mas era o que eu queria entender. Felizes os que têm o pavio curto, aqueles que não guardam nada, explodem, aqueles que dizem assim: eu sou assim mesmo, eu pego e falo, não se preocupa com aquilo que vai atingir as pessoas, porque esses nunca se permitiriam ou se permitem que a vida os machuque. Então, eles são esse tipo de pessoas, aquele que tem o pavio curto, que não deixa o outro se expressar, e que por conta disso, mais difícil é de se machucarem ouvindo coisas que não lhe agradam. Era isso que o Sermão do Monte queria falar, queria me mostrar, e era o que eu teria que entender. Felizes os escravizadores, pois esses obterão resultados sempre positivos. Os escravizadores, não os escravos, bem-aventurado, felizes os escravizadores, porque esses terão sempre resultados positivos. Que mais? Felizes são os perturbadores, pois esses são notados pela sociedade. Os perturbadores, aqueles que querem se aparecer, aqueles que querem estar sempre em evidência, felizes são eles. Ao contrário disso, para mim, não havia nenhum tipo de felicidade. Por isso que a minha indução a entender era dessa forma. Felizes são os que não têm arrependimento, porque esses não vão se preocupar com seus pecados. Eu teria e buscava
e entendia o Sermão do Monte dessa forma. Afinal de contas, deveria satisfazer a minha necessidade, pois conhecer a verdade, conhecer o caminho e conhecer a vida é conhecer a palavra de Deus na sua essência, o que ela quer e o que ela precisa nos transmitir. Uau! Eu me achava o máximo, era dessa forma. Era assim que eu entendia e queria acreditar que Jesus falava. Afinal de contas, ele estava criando super-heróis, homens que não podem ser derrotados, homens que não podem passar por fracassos, homens que não podem tirar as suas capas de super-heróis e mostrar as marcas que a vida lhes traz. Você está entendendo, meu amado, minha amada? É desta maneira que Deus está falando contigo. As respostas que você buscava no Senhor, olha Ele falando contigo. Deus não fez super-heróis, homens que não choram, porque isso é um sinal de fraqueza e não podemos demonstrar. Ei, no Sermão do Monte diz que, ou melhor, o que eu entendia é que felizes são os que não choram, porque não demonstram fraqueza. Mas não é isso que diz o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para mim e para você, diz assim: felizes os que choram, pois estes serão consolados. Felizes os que choram, porque esses encontrarão consolo. Não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é normal, é sinal de que você se parece com o Jesus que você conhece. Bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles fortes. Bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, humildes de espírito, o que tem o seu espírito humilde, não exaltado. Bem-aventurado os humildes, porque estes serão exaltados. Bem-aventurados os de coração limpos, porque esses, e tão somente esses, verão a Deus. Olha a diferença do Jesus que eu pensava que conhecia e o Jesus que hoje eu conheço. O Jesus que hoje eu conheço é um Jesus que diz para mim que eu sou ser humano, que eu vou passar por essas situações. Não sou melhor do que ninguém. Bem-aventurados pacificadores, porque estes são chamados filhos de Deus. A diferença é entender que Jesus, sendo
esse Deus tão presente, tão real na minha vida. Não é mais como antigamente um Deus longe, distante, não. É um Deus que se compadece de mim. É um Deus que passou por inúmeras situações para poder dizer a mim, a você, que é possível passar por essa vida, mesmo pelos seus intempéries que a vida lhe coloca à frente, pelas adversidades que eu e você passamos, mas é possível chegar do outro lado, porque Ele passou e venceu, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você tivéssemos a vida, não essa vida monótona que alguns pensam, mas a vida eterna. A certeza de que existe uma morada celestial, onde nós lá iremos morar. Um dia estaremos com o nosso papai lá nesse lugar. É esse Jesus que hoje eu conheço. É esse Jesus que hoje faz e se faz presente na sua vida. É esse Jesus que hoje fala para você: ei, você é normal. Ei, você pode chorar. Mas uma coisa eu te falo: você será consolado. Esse é o Jesus que diz em Apocalipse 21:4: e dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Ou seja, você chora, você chorou, porque você é normal, porque faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano agora entender que para conhecer o Senhor, para conhecer o caminho, para conhecer a verdade e conhecer a vida, temos que conhecer o Jesus em nós, que não é aquele que está aí somente para fazer tudo aquilo que pensamos, queremos, imaginamos. Não! É aquele para dizer: eu estou contigo todos os dias da tua vida. É o Jesus que aparece para um jovem que não tem expectativa, possibilidade nenhuma de andar como pessoas normais, não poder entrar na casa de Deus, quando assim o faz de forma escondida. Se não for assim, não pode entrar, e se entrar e for descoberto, será morto, porque afinal de contas é um impuro, é um homem com problemas, é um homem com defeitos, é um homem com a mão mirrada. É o Jesus que chama ele, coloca-o no meio e diz para ele: seja curado. Não é o Jesus que nós queremos que esteja assim à mercê de nós, não. É um Jesus que sabe e conhece as nossas necessidades. É o homem que, quando vai entrar numa cidade para participar de uma festa, essa cidade, você sabe, Jerusalém, ele não entra pela porta que os grandes homens, os mais importantes ali, que se julgam, entrariam. Ele entra pela porta das ovelhas. É necessário se agachar, sujar suas vestes, sair do outro lado para ir encontrar alguém que está há 38 anos padecendo de uma grande necessidade. Que quando vai ter um encontro com esse homem, vai perguntar o que quer que ele faça. Vai perguntar para outro se ele quer ser curado. Vai perguntar para o Zé: você quer ser curado? É um Jesus que se preocupa conosco, mas não com nossas vontades, mas com aquilo
que nós precisamos. E o que nós precisamos é a doce presença de Jesus nas nossas vidas. O Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O Jesus que nós devemos declarar que eu conheço, não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é. E ele é o nosso Consolador, o socorro bem presente na hora da angústia. A angústia de uma mulher pega num ato de adultério, cometendo pecado, achando que não tem salvação para ela. E ele vai dizer para essa mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Que queriam tacar-lhe pedra, que queriam matá-la. Cadê? Talvez ela olhe, se é que consegue essa mulher adúltera levantar, porque andava de cabisbaixa, pega por um ato de pecaminosidade. Talvez ela pense que o único que vai acusar é aquele que está ali. Mas ele, já conhecendo o coração dela, aquilo que ela pensa, ele diz: eles não estão mais aqui. E nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Esse é o Jesus que hoje eu conheço. Um Jesus que perdoa os nossos pecados. Um Jesus que hoje eu posso dizer que eu conheço, que não está preocupado com o meu passado sujo, nojento, da qual me envergonho de olhar para trás, da qual me envergonho só de pensar como era sujo, maltrapilho, pobre de espírito. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o teu pecado, com o teu passado. Ei, eis que, fala Deus, diz, eis que dos teus pecados não me lembrarei mais. Oh, aleluia, uau, que palavra que vem do trono de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo, meu amado. Oh, Santo Deus de Israel, porque eu sei que alguém está recebendo essa palavra, porque eu sei que alguém está sendo abalado de dentro para fora, dizendo: pastor, é verdade. Ela está dizendo: pastor, é verdade. Eu achava que conhecia, mas percebi que não conhecia esse Jesus, porque eu queria fazer do meu jeito, dar o meu jeito nas coisas, e somente para Jesus, quando eu achasse que eu teria resolvido tudo. Porque Ele te amou, um amor tão grande, um amor inefável, um amor inexplicável, um amor incondicional, um amor eterno, gerado nas entranhas do próprio Deus, a ponto de, lá na eternidade, o Senhor dizer: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? De Isaías 6. Levante-se, Jesus, o Deus da nossa salvação. Envia-me a mim, porque eu vou demonstrar todo o meu amor por eles.
não somente em palavras. Porque ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não era somente por palavras. As atitudes teriam que representar a conclusão do amor eterno. Se entregou para morrer no meu e no teu lugar, levando uma cruz que não era dele. A cruz não era de Jesus. Quando foram pregar as suas mãos, seus pés no madeiro, tiveram que esticar, quase a desconjuntar o Senhor Jesus, porque o buraco já pré-preparado naquela madeira não tinha o tamanho de Jesus. Tinha o meu, tinha o teu tamanho. Aqueles chicotes sobre as costas de Jesus, sobre o seu rosto, sobre o seu peitoral, que arrancava carne viva, jorrava sangue, não era para ele, era para mim e era para você. Aquela coroa, sabe a coroa? Não era para ele, era para mim. Não cabia na cabeça dele, a ponto dos soldados bater com a cana sobre a coroa para fincar na cabeça de Jesus. Não era dele, não era a medida dele, era a minha e a sua. Ao ponto de ir até o fim e dizer: está consumado. Ele entregou o seu amor por nós, todo, sem reserva nenhuma, porque ele nos amou para nos mostrar que o Jesus que nós devemos conhecer é um Jesus que nos ama eternamente. Por isso eu posso dizer: Jesus, hoje eu te conheço, não de ouvir falar. Não é assim que Jó falou em 42 de Jó? Hoje eu te conheço. Você pode dizer: hoje eu te conheço, Jesus. Se você conhece, entenda o que está acontecendo. Confie. Vai dar tudo certo. Vai. A porta vai se abrir. O choro vai passar, a alegria vai chegar. Porque Ele te amou com amor eterno. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ensinado a cada dia que quanto mais eu busco, quanto mais eu aprendo dele, mais eu o amo, esse Jesus. Porque eu posso dizer que hoje eu te conheço, Jesus. Amém. Quero orar contigo, fazer uma oração. Quer entregar sua vida para Jesus?
Essas mensagens estão alcançando muitos lugares, estão tendo muitas visualizações. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado a cada dia. Você quer entregar sua vida a Jesus? Se arrepender de todo o seu passado, para que Ele não se lembre mais? Faça isso agora. Entregue sua vida a Jesus. Porque Jesus está pronto a te receber. Faça essa oração. Pai querido, o nosso Salvador, o Jesus que eu aprendi a conhecer. Obrigado, 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 Pai, por esse milagre que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por cuidar de mim, por nos proteger, por colocar o Teu sangue sobre os umbrais das nossas casas, nos livrar de todo o mal. E meio a tudo que está acontecendo com algumas pessoas no nosso meio também, obrigado por o Senhor estar confortando, cuidando, derramando o Teu sangue precioso, abraçando como a galinha abraça os seus pintainhos. Eu te agradeço por o Senhor se mostrar como o Senhor realmente é. E o Senhor é o nosso Papai, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus Pai, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.